faltava aqui na nossa região alguma coisa que apresentasse música de qualidade. A gente abraçou essa ideia, é o sonho dele. Vocês têm que fazer a melhor casa de música do mundo. Nós que estamos do lado de fora não imaginávamos dessa amplitude desse projeto. 3 meses fazer o que a gente fez realmente foi incrível. A alegria dessas pessoas de saberem que vão estar num espaço muito especial, e isso é uma coisa que a gente ouve o tempo todo. A concepção, o nascimento de uma casa como Soberano foi um negócio muito impressionante e tudo muito rápido. Isso tudo começou a ser gerado quando, no mês de outubro de 2021, em plena pandemia, eu estava com 2 amigos e eu disse que faltava aqui na nossa região de Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, uma casa de música, um piano bar, alguma coisa que apresentasse música de qualidade. A gente já tinha uma ideia de abrir um espaço aqui, porque como a gente mora aqui, a gente sentia falta de música. Um espaço para os músicos se encontrarem. Eu como cantora, o Sérgio como músico, temos muitos amigos músicos e falta espaço, né? Eu passei em frente ao prédio abandonado, onde hoje é o Soberano. Eu falei, puxa, ali pode ser o lugar que a gente vai fazer uma casa de música. Eu cheguei com o carro, filmei a loja abandonada, mandei para Raquel, disse, olha só essa casa aqui para ser reformada, daria um excelente clube de jazz, né? Foi aí que o Sérgio viu esse espaço lá nesse shopping que foi transformado depois e virou Soberano. Ele teve essa visão. O nome rapidamente surgiu na minha cabeça porque a planta do shopping, elas parecem com um navio. Eu dizia, puxa, o prédio fica no extremo desse navio, né? Aí o Paulo me disse, puxa, ele fica ali e tal, Soberano, ali naquele lugar. Daí eu falei, pronto, esse é o nome vai ser o nome da casa. Eu falei com a Raquel, ela gostou e assim foi, Soberano. Então ele realmente imaginou, viu ele pronto, né? E essa visão está na cabeça dele. Então a gente abraçou essa ideia, mas ele estava muito entusiasmado, eu não tanto no princípio, e deixei ele tocando essa ideia, porque essa ideia é dele, essa ideia é do Sérgio, é o sonho dele. Desde do início do projeto, a gente sabia que aqui na região teria um público, não muito numeroso, é verdade, mas que se interessaria por esse tipo de coisa. A gente tinha certeza que a casa, pela qualidade dos artistas que a gente poderia trazer, fosse um local de encontros. Uma das dores só que eu tinha na cidade era de não ter um espaço, né, onde realmente eu pudesse mostrar para os meus filhos um pouco da rica vida cultural que a gente tem numa cidade grande, né? Petrópolis é uma cidade que merece um espaço como Soberano, é uma cidade que tem uma tradição musical importante. A gente está falando da cidade de Guerra Peixe, de Hernani Aguiar, de grandes compositores que são originários daqui, é a cidade dos Canarinhos de Petrópolis, existem orquestras jovens aqui, quer dizer, é uma cidade que tem uma tradição musical importante e ter um espaço como Soberano nessa região é importantíssimo, e com a proximidade do Rio também, para os cariocas que estão aqui terem também essa possibilidade é maravilhoso. Olha aqui, eu gosto muito de vir aqui. Tem um pouco uma certa parecença, assim, sabe? Que uma cidade pequena, boa, tem. Não tem nada parecido no sentido prático. A mesa não é como essa, não sei o que não é, o morro não é, mas as pessoas são. Desde o primeiro dia, eu tenho frequentado com frequência e naturalmente mudou a minha vida, assim como a vida de muitas pessoas que frequentam Itaipava, pessoas do Rio, petropolitanos, passaram a ter uma casa com uma qualidade musical, trazendo pessoas. Eu conheci pessoalmente o João Donato, conheci o Francis Jaime, o Egberto Gismonte, Ivan Lins, e muito próximos, né? Então eu acho que o Soberano é uma coisa muito boa na música brasileira, muito boa, próximo ao Rio de Janeiro.
foi uma iniciativa e um ato de coragem do Sérgio e a Raquel, os dois juntos. Dali, daquele momento que eu filmei com o celular a loja, eu tive tanta certeza do local que aquilo se desenvolveu rapidamente na minha mente e em segundos eu já estava na administração do shopping procurando saber com quem eu falava para alugar o espaço, enfim. Já no dia seguinte a gente já estava como proprietário da loja em tratativas, então tudo ocorreu muito rapidamente, mas eu acho que o local onde hoje existe o Soberano, já há 3 anos, era um local tão mágico, tão especial, que eu não tive dúvida que ali seria uma casa de música. Eu imaginei inclusive o palco, toda a acomodação da casa que hoje é. O sonho dele, mas como realizar? Sozinho ele jamais conseguiria. É a mulher que vai ajudar ele a realizar aquele projeto. Então eu tive que arregaçar as mangas e partir para a obra, porque nem era para eu cuidar da obra, mas eu vi que não ia conseguir. Não ia conseguir chegar em 3 meses e inaugurar naquele 5 de maio de 2022. E em 3 meses fazer o que a gente fez realmente foi incrível. Eu acho que nós dois criamos esse projeto, a gente fez juntos, então é uma criação nossa. Ele tinha na cabeça que ele queria um lugar espetacular. Espetacular, tem que ser espetacular, espetacular. Então, espetacular tem um preço, né? Então, o espetacular estava saindo caro, né? Eu não sabia que naquela salinha, aquela salinha do shopping, ele queria fazer uma coisa dessa dimensão, não podia imaginar. Então, só ele sabia, mas nós que estávamos do lado de fora não imaginávamos dessa amplitude desse projeto. E aí o Serginho resolveu esse sonho de fazer o Soberano uma casa de música e trazer o melhor da música brasileira para cá. E aí eu falei, caramba, será que isso vai dar certo? Em Itaipava, longe do Rio. Mas aí eu vim aqui, o Serginho me convidou, a mim, ao Mauro, né? Mauro Senise, com quem eu sou casada. E a gente falou, meu Deus, o Serginho transformou isso aqui num templo da música. Isso não é um espaço. Não vamos usar nenhuma palavra diferente para retratar o que isso aqui é. É um templo de que preserva e cultua a boa música, a música de melhor nível, a melhor música do mundo. Ora, a impressão foi a melhor possível. A casa é linda, um som maravilhoso, piano acústico, coisa rara, né, hoje em dia, e um público muito atento. Tudo muito musical, como o Serginho é, grande músico, né, arranjador, compositor da pesada. Então ele tem essa preocupação de deixar o músico à vontade. A gente se sente muito confortável. A gente chamou os melhores disponíveis, ligadas à música, ligada a som, a acústica, a iluminação da casa, que é muito especial. E a gente pedia sempre, olha, vocês têm que fazer a melhor casa de música do mundo. E vamos fazer o que é preciso, vamos nos esforçar. Então eu fui vendo depois, né? Ele foi chamando pessoas de altíssimo nível e a conta chegou só depois, né? Aí foi duro, porque eu nunca fiquei nessa situação, assim, cartões de crédito, sem crédito, todos os cartões expirados e sempre tinha coisa para comprar e pagar, porque são equipamentos de altíssimo nível, eu não tinha noção disso. Então se ele me falasse que ele ia fazer uma sala que tinha os mesmos projetores do Carnegie Hall, eu ia ter falado, stop, para tudo, não dá. Mas como eu não sabia, ele foi encomendando tudo e depois chegou o equipamento, chegou as contas. Então fui levada nesse turbilhão de Sérgio Saraceni e projetos incríveis, e aí eu não tinha como recuar. Eu tive que abraçar e assumir, e a gente colocou todas as nossas economias nesse projeto. Foi tudo muito rápido, 3 meses de obra, dia e noite,
bem trabalhosos, né? Que exigiram muito da gente de tempo, de atenção, de dinheiro, de estresse, né? Muito estressante, porque nós tínhamos que achar um grande nome para estrear. E nós achamos a Adriana Calcanhoto com a ajuda da minha cunhada, que é muito amiga dela. E a Adriana só podia fazer aquela data, dia 5, 6 e 7 de maio. Ela só podia essa data e depois ela ia viajar para Portugal. Então não tinha como adiar. Não, faz depois um pouquinho. Não, atrasou a obra. Não tinha. Então tinha que inaugurar nesse dia. Então eu, como boa capricorniana, me determinei que ia conseguir. E parecia impossível, porque se você olhasse o Soberano um mês antes de inaugurar, você falava, não, nunca vai conseguir. Então a gente fez essa mágica, né? E entrei na loucura dele. Não tinha como recuar. E deu tudo certo. A gente percebe claramente a alegria dessas pessoas de saberem que vão estar num espaço muito especial, aconchegante, acolhedor, né? E isso é uma coisa que a gente ouve o tempo todo. É essa a diferença da casa. É o receber sorrindo. Isso é muito diferente. É com que a pessoa se sinta bem ali onde ela está. É isso que as pessoas sentem aqui. Olha, foi uma emoção muito grande de ver uma casa com esse estilo, com esse refinamento na nossa cidade de Petrópolis. E ela é, sem dúvida, um presente não só para Petrópolis, mas para o Brasil, porque Petrópolis recebe turistas de vários lugares e acabam chegando e sabendo aqui dessa casa maravilhosa. Então, foi um presente, um sentimento de gratidão e de orgulho muito grande também. A proximidade que a gente tem da casa, tá? Nós moramos aqui no centro de Petrópolis e vamos ao Rio normalmente assistir apresentações e dá um trabalho danado descer a serra, às vezes a gente tem que dormir lá porque sai muito tarde e bebe, não pode dirigir. E aqui nós estamos muito perto de casa e ter essa qualidade de casa, né? Isso realmente nos dá um prazer muito grande. Essa casa, além de ser extremamente acolhedora e intimista, tem uma curadoria, graças ao Sérgio, excepcional. A gente tem uma programação aqui de excelência. Já trabalho há 18 anos no ramo e aquela correria de show, viagem, e aqui eu tô em casa e essa conexão com a casa, acho que é o grande diferencial, essa conexão que a gente tem. E eu acho que as pessoas, os artistas, o público, os técnicos, as equipes, sobretudo o público também, se sentem muito acolhidos no Soberano porque tem é uma casa com alma. E muita gente nos diz isso sempre. Tem uma coisa especial quando você se aproxima do Soberano e entra lá dentro. E a música que os artistas que lá se apresentam executam no Soberano é diferente daquelas de uma outra casa, muitas vezes, ou de uma outra sala de concerto, porque os artistas eles sentem essa vibração do público que está a centímetros dele de uma forma muito forte, muito especial. Isso é muito bonito. Isso torna a casa algo especial, cheio de afeto, cheio de amor, que sempre foi o nosso projeto de vida, foi esse, sempre em volta do amor, do afeto, do carinho com as pessoas. É isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Soberano.